Estamos iniciando o 35º episódio do PGRcast. Hoje com o tema PGR na armazenagem e cadeia de suprimentos. Um grande Guilherme Broglie, cara que tem pouca história no nosso mercado. Obrigado, Guilherme, pela tua presença. Estou muito feliz que você está aqui. É um dos balaúços do nosso GR. Eu que fico honrado de ter sido convidado para poder participar também. Legal. Meu querido irmão Maia, 35º episódio, está com você. Anor, boa noite. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez aqui na bancada do PGRcast, programa que sempre traz novidades fresquinhas a respeito do mercado de seguro, gerenciamento de risco e transportes do Brasil e do mundo. E realmente, mestre Guilherme, minha melhor continência, realmente uma honra tê-lo aqui. Eu não tinha o prazer ainda de tê-lo conhecido pessoalmente, mas é impossível não ter ouvido do legado que o senhor tenha deixado para o nosso setor. Então, de certo, não só eu falo em nome do Maia, do PGRcast, que já foi endossado inclusive pelo Anor aqui, da honra de tê-lo, mas com certeza. O episódio de hoje ele marca um marco na nossa trilha de conhecimentos, né, Anor? Sim, o cara fez uma postilha, um zelo sem igual, né? Então poder ter aqui uma das figuras que pegou um mato tão alto no mercado e foi desbastando para que a gente pudesse ter um caminho mais suave para trilhar, é uma honra muito grande para mim e certamente uma honra muito grande para nossa audiência. Seja muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado. A honra é minha. Tá? E comentário para começar, eu ia dizer o seguinte: quando eu comecei em gerenciamento de risco, a gente usava 3 bases num container de 40 pés, sem ar-condicionado, cara. Nossa, só o ventilador e olha lá. E olhe lá, você não conseguia fazer muito mais do que aquilo. Era uma verdadeira sauna. Era uma guerra, né? E roubo de carga sempre continua ocorrendo, continua acontecendo. Você melhora os sistemas de proteção, você faz background check, faz tudo. E continua acontecendo. A gente sabe que vai continuar. Imagina se não tivesse o GR. O caos que não seria. É isso aí. Muito bem, mestre Guilherme. Mas, mais importante do que o senhor, que é o nosso convidado de honra, Anor Juní e eu, é vocês, querida nossa audiência, que nos prestigia todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui no canal PGRcast, que ocorre toda semana um lançamento fresquinho com, olha o nível do nosso convidado, sempre com figuras importantes que tragam um alto nível de conhecimento técnico, uma informação relevante para que você se molde um profissional melhor. E olha só que legal, depois de tudo que você ouvir hoje aqui, certamente você vai ter um conteúdo excepcional para até chegar para o teu diretor e falar: poxa, ontem eu estava assistindo lá um episódio do PGRcast e ter conteúdo de qualidade para falar com a tua alta gestão. Já pensou que bacana você ser visto com um grande diferencial? Meu amigo, fica aqui conosco aqui no PGRcast. Mas hoje a gente vai fazer uma abertura diferente, né, Anor? Vamos. No oferecimento de Moraes Veleda e Guard Center, nossos novos patrocinadores. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Mandar um abraço para o nosso querido André Veleda, para o nosso querido Rômulo e Roberto, da Guard Center. Vocês são... E a dona Flávia. A dona Flávia não posso esquecer. Não, a mulher do dinheiro. É a dona do cofre. É a dona do cofre. Um beijão para a dona Flávia. Senão a gente não tem aqui. Não. Não tem o plim-plim na conta. É isso aí. Aí tem que valorizar. Olha aí, pessoal, façam como... Rubens também, que é o outro diretor da empresa. Sim. Um abraço. Mandar um abraço para todo o time aí da Guard Center e para todo o time da Moraes Veleda. E você que quer fazer com que o programa PGRcast alcance mais gente, faça como a Moraes Veleda e a Guard Center, que, ofertando serviços de extrema qualidade no mercado nacional de gerenciamento de riscos, logística, consultoria, certamente você vai estar aqui conosco, brilhando a sua marca aqui nos nossos painéis, para que você tenha um público excepcionalmente especial como sua clientela. Não deixe de prestigiar o PGRcast. Olha, a abertura bonita hoje, hein, Anor? Legal. Puxa vida, legal. Bonito. Muito bom. E, pessoal, eu não posso me furtar da regra do jogo, que é pedir para vocês algumas coisinhas. A primeira, se inscreva aqui embaixo, tá vendo? Inscrever-se. Difícil. Missãozinha
um mel, se inscreva aqui e do lado vai ter uma sinetinha. Para que eu tenho que ativar isso aí, professor? Para quando a nossa diretoria de marketing e produção aqui faça aqueles cortes bacana, coloque novidades do nosso programa, você seja o primeiro a receber essas notificações. Fora isso, eu vou pedir para que você, durante essa live aqui, esse episódio, você coloque aqui, ó, os seus comentários, suas críticas, suas perguntas, que o mestre Guilherme vai ficar envaidecidamente feliz em poder respostá-las na sequência da nossa live. Outra coisa, pessoal, compartilhe esse programa com o maior número de pessoas. Pega o link, coloca lá no seu grupo de Telegram, de Instagram, Facebook, do seu LinkedIn e do seu Telegram. E aí, pessoal, e agora também o TikTok. Coloca lá e comece a dizer que está no ar o 35º episódio do nosso PGRcast. E o legal de tudo, pessoal, para que vocês saibam da autoridade do nosso ilustre convidado, e a gente vai resumir, né? Porque... Anor, a gente já teve convidado aqui que dava para ir ali em Campinas e voltar. Convidado até que dava terminar de ler o currículo. Cara, esse daqui dá pra ir, eu acho que é o quê? Dá pra dar uma volta no mundo e voltar? E aí, Mais ou menos. Literalmente. Tá? E aí eu fiz um resuminho, porque, cara, se a gente for ler todo esse currículo aqui dessa fera, cara... Segura aí, ó. Quem tá aqui conosco hoje? O nosso querido Guilherme Brockman. Falei certo? Mais ou menos. Quase. Então vamos lá. Ele falou que podia falar Brockman. É isso aí. Brockman, que é o mais popular conhecido. Tá ótimo. Tá bom, então, Guilherme Brockman. Ele é formado em Engenharia Civil pela Escola Engenharia Mauá, uma das maiores referências instituições de ensino de engenharia do Brasil. Com pós-graduação em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Possui inúmeros cursos de extensão nas áreas de gerenciamento de risco e seguros, além de ter concluído o Master Business Administration em Gestão Estratégica de Riscos Corporativos na Fundação Getúlio Vargas. Ele iniciou sua carreira no segmento de seguros e trabalhou na empresa Porto Seguro, na IOSP Seguradora e Sul América, entre outras empresas do segmento, ocupando importantes posições nas áreas de aceitação e análise de riscos, engenharia, sinistros e gerenciamento de risco nas últimas... Meu Deus do céu, olha só. O cara manja pouco, senioridade nenhuma. Só 42 anos de idade. Ou seja, praticamente o que o Maia viveu é o que ele já vê de vida. Só isso, tá? Foi diretor da área de riscos e seguro da DHL, uma das maiores indústrias logísticas do mundo, né? Respondendo por todo o Cone Sul, tá? Onde foi o responsável pela gestão do segmento por quase 20 anos. Ocupa atualmente a posição de diretor técnico da International Risk Veritas, ERN e Engineering. Parceria com Alfredo Scheia, a primeira fera que esteve conosco aqui na bancada, e o nosso eterno padrinho. Alfredo Scheia. Um beijo, meu padrinho. E nessa empresa conceituada de consultoria de riscos. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ter que dar a volta ao mundo e a gente só falando do currículo dessa fera vai demorar e a gente quer ouvir é conteúdo. Vamos colocar no paredão hoje ele aqui para a gente extrair o melhor de Guilherme Brockman. Bem-vindo, mestre, uma honra tê-lo aqui conosco, uma satisfação inenarrável, viu? A honra é minha, eu tenho certeza disso. É uma gratidão imensa. Anor, Bora. Vamos começar porque o povo quer show, cara. Vamos lá. Guilherme Brockman. Guilherme, nós temos como um rito no PGRcast conhecer um pouco do Guilherme, né? Normalmente as pessoas conhecem o Guilherme profissional. Nós queremos conhecer um pouco do Guilherme cidadão, pai, avô, né? Aqui nós descobrimos, por exemplo, que o Scheia trabalhou em Marinha Mercante. Você viu? Foi, né? É verdade. Entendeu? Acho que quase muito pouca gente sabia disso. Fala um pouco da tua trajetória do Guilherme Brockman. Então vamos lá. Eu sou engenheiro civil de formação. Como é que eu vim parar no segmento de seguros e riscos? Recém-formado, procurando emprego, e na época o diretor financeiro da Porto Seguro, num encontro familiar, ele era conhecido da família, ele chegou para o meu pai e falou: olha, a gente está precisando de engenheiro para regular sinistro do sistema financeiro de habitação.
aquela pólice do sistema financeiro de habitação, cada um paga, tem uma prestação de seguro envolvido, Sim. que é o seguro de danos físicos ao imóvel. Sim. Cara, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei a trabalhar como estagiário em 1981 na área de sinistros da Porto Seguro. E aí, quando o bichinho te pica, cara, tem jeito. Aí sim. Nunca mais. Verdade. Regulei todo tipo de sinistro e depois fui para a área de engenharia, aceitação de riscos, área de inspeção. Naquela época, eu tinha 12 inspetores de risco, 3 engenheiros, 2 plantistas. A gente fazia planta de sugestão de melhoria de risco. É outra época, né? Outra. Época rica, né? Que tinha qualidade. Sim, né? Eu fui, inclusive, quando começaram a fazer os primeiros pacotinhos de seguro residencial, primeira aprovação do pacotinho de seguro residencial da Porto fui eu que fiz. Legal. Eu aprovei na SUSEP. Legal. Porque até então era tudo tarifa, né? Era tudo tarifa. LOC, localização, ocupação, construção. Exatamente. De 1011 até 4134. Fiz muito croquis. Croquis, tu não tem noção da quantidade de croquis que eu fiz. Lembra dos croquis, não? Sim. Nossa, fiz muito. Fiz história de prédios. Nossa, eu também tive essa passagem. Então, bem legal. Isso foi minha passagem na Porto Seguro, foram mais ou menos 10 anos. Aí meu pai faleceu. Eu fui obrigado a sair para cuidar de inventário, minha mãe sozinha. Meu pai nunca deixou minha mãe ir para o banco. Ela não sabia fazer um ai. Então a gente acabou tendo que ajudar, botar tudo em ordem. E aí depois voltei para o mercado, entrei na IOSP, seguradora, que foi adquirida pela Sul América, que aí comprou Santa Cruz, Itatiaia, e eu comprei todo esse processo. Boa Vista. Intercontinental. Então, eu acompanhei todo esse processo. E aí, idos de final de 2004 para... eu recebi um telefonema do cara de compras da DHL. Eu vi teu currículo aqui que você apareceu na minha mão, batemos um papo de 15 minutos. Eu vi que você fala inglês. Falo. Vamos continuar em inglês? Então, mais 15 minutos, 20 minutos em inglês. Você fala espanhol? Falei, falo. Podemos continuar em espanhol? Mas meia hora de espanhol. Então, essa foi a minha entrevista. Que louco. E aí, do final... O cara do compras. Cara de compras. Isso que é interessante, cara do compras. Que a área financeira estava com ele e a área de seguros ficava dentro da área financeira. Entendi. Até fazia sentido. Não se falava em gestão de riscos ainda, como a gente conhece hoje. Estava muito no primórdio. Eu quero te conhecer. No dia seguinte eu estava lá. Isso foi dia 20 de dezembro, logo antes do Natal de 2004. Dia 6 de janeiro de 2005, eu já estava até pensando que não ia acontecer nada. Ele me liga. Olha, o meu diretor quer te conhecer. Fui onde era o prédio da antiga DHL Express, né? Lá na Lapa, na Santa Marina. Hoje não existe mais. Já foi demolido porque vai sair estação de metrô ali. Conversei com ele. 3 dias depois ele falou, você pode aparecer numa reunião? Falei, posso. Qual o tema? Não, é que vamos falar sobre seguro e resseguro. Você vai se apresentar como sendo de uma empresa de consultoria. Você não pode dizer que você já está contratado porque você não tem carteira assinada. Sim. E assim eu participei da minha primeira reunião e tem gente que eu conheço até hoje dessa primeira reunião. Que legal. 4 dias depois eu estava com a carteira assinada. Legal. E aí começou a tua jornada. E aí comecei minha jornada na DHL, cuidando de todas as unidades de negócio, que tinha a DHL Supply Chain, a DHL Express, que é a mais conhecida das piruinhas, né? E a DHL Global Forwarding, que é o agente de carga internacional. Entendi.
E você trabalhar numa companhia dessa, você acaba adquirindo uma bagagem absurda, Não, porque sério. são todos os modais, né? Incluindo armazenagem. Então, isso aí E eu não comecei a cuidar de América Latina, eu comecei a cuidar de Brasil. Sim. Aí, em 2012, eu passei a cuidar de América Latina. Muito bom. Legal. Ficava uma média de 3, 4 meses fora de casa. Não é fácil. Não é não. Não é Não é, fácil. não é, não é. Peguei terremoto, peguei tudo que você possa imaginar, né? De acordar com cama tremendo no Chile, até... Gente, você imagina? É bom. Mas tá aí, né? E você falou que quer conhecer um pouco mais do Guilherme? Joguei tênis a minha vida toda. Já fiz até cirurgia desse braço para poder levantar ele, porque chegou uma hora que acabou, né? Sim. Adoro fazer também mergulho de cilindro. Já mergulhei em tudo quanto é buraco que você possa imaginar. Legal. Tenho 2 logbooks completos, em torno de uns 130 mergulhos oficiais. Caverna também, não? Caverna também. Deve ser algo fantástico. Aí é a tropa de elite, né? Eu gostava de fazer foto. Você já viu aquelas câmeras Sim. que As tem? minóculas. Parece Sim. 2 flashes aqui, Sim. parece uma aranha. Sim. Eu tinha uma dessas também. Legal. Eu sou do esporte aquático também, né? E Eu já fiz futebol de salão, parei depois, eu fiquei no tênis. Tênis de mesa, treinei tênis de mesa, campeonato de tênis de mesa. E adorava esquiar. Cheguei a ter barco também uma época sim, e esquiava. muito legal. Fazia slalom. Eles de... Sim? Aham. Tomei bastante tombo, mas Ô, louco. Na adrenalina. adrenalina pura. Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem neto? Já não? Tenho um casal de netos gêmeos de 7 anos. Que legal. Eles devem ser louco por ti. Porque o quanto de história tu deve ter pra contar pra eles. Olha, Deve ser história um tem. cacete, né, cara? Tem um história vozão assim, tem. né, cara? História tem. Porra! Eu imagino, só isso aqui eu fico imaginando, cara. Sentar no colinho do vovô. Pô, o vovô foi fazer um esqui assim, cozido assado. Foi legal pra caramba. O vovô entrou na caverna. Pô, imagina a cabeça da criança imaginando isso, cara. Eu gosto de brincar bastante com eles. Sempre uma terapia, tem alguma, né, Guilherme? sempre tem algum brinquedo ou algum para montar, a gente monta junto. É isso aí. Agora é impressionante, são gêmeos, mas não são univitelinos, né? É um menino e uma menina. Não são idênticos. São totalmente diferentes. Ela, se tiver um papelzinho fora do lugar, uma sujeirinha, ela vai querer limpar. De manhã para ir para a escola, meia hora para escolher a roupa, Sistemática. tá? Ele é um moleque de marca maior. Adora aprontar. Mas o que apronta, você não fazem ideia. Legal. Mas eu adoro. Eu amo Qual que é o nome de deles, paixão. Qual que é o nome do casalzinho? Benjamin e Amélie. Amelie e Benjamin. Um beijo da bancada do PGRcast pra vocês dois. Ó, o vovô tá aqui hoje, hein, ó. Legal. Vamos entrar no nosso tema. Vamos. PGR na armazenagem e cadeia de suprimento. Nós vamos fazer uma viagem aqui entre rodoviário, ferroviário, marítimo. Então vamos fazer um apanhado aqui compilado, muito né? legal. A gente sabe que recentemente foi modificada a lei do transporte, seguro de transporte no Brasil, né? 14599. Isso. Que se trata um pouco de uma regulamentação de algumas situações dentro do seguro de transporte. Uma delas é, obviamente, a situação das DDRs, né? Que realmente DDR nunca existiu a palavra DDR numa tarifa de transporte, né? Não, agora tem carta conforto. Mas isso aí depois nós vamos discutir. Nós vamos discutir nós com vamos chegar calma. aí, E assim, eu acho que a grande, não vou dizer briga, a grande luta do transportador é a situação do ad valorem, né? Qual o motivo que o embarcador fornece uma DDR ou uma carta conforto hoje para o transportador? Para ele bancar o risco e diminuir o custo do transporte dele. Único e exclusivamente esse é o objetivo, né? Porque o transportador cobraria o ad valorem. Conceitua para nós um pouco do ad valorem, o que ele contempla, o que é o ad valorem no transporte de carga.
Normalmente, o ad valorem é uma caixinha fechada que ninguém abre. Né? Agora, você sabe a origem do ad valorem? O ad valorem vem do transporte ferroviário. Não sabia, você não sabia. Eu também não. Vem do transporte ferroviário, lá nos primórdios do transporte ferroviário. Então, o proprietário da mercadoria, ele contrata o serviço de transporte. Vamos falar agora aqui para o nosso métier. Ele, na realidade, não quer pagar nenhum ad valorem. Eles estavam buscando zerar ad valorem. Sim. E a 14599 foi uma briga para obtenção por parte dos transportadores. Sim. Os embarcadores tentaram melar isso logicamente. o tempo todo. Ia subir o custo de transporte, é absurdo. Mas eu acho que voltou com a 14599, veio a trazer, primeiro, voltar às origens. Sim. Porque quem fazia o seguro de responsabilidade, cada um tinha que fazer o seu. Então, o transportador tinha que fazer o seguro de responsabilidade, o seguro de RC F, que perdeu o F, virou como é, responsável civil, transporte de desvio de carga, perdeu o F de facultativo, sim. Também passou a fazer parte do rol de seguros obrigatórios, e agora foi criado também o RCV, que também já existia nos nossos carros para danos a terceiros, e agora também tem o veículo de carga também tem que fazer. Então, o rol de seguros obrigatórios do transportador é o RCTRC e o RCV. Isso está no ad valorem. Agora, tem outras coisas dentro do ad valorem. Você tem todas as despesas de manutenção da frota para trazer a segurança, toda a equipe de segurança, todos os equipamentos que você vai colocar no veículo transportador. Hoje você tem um rol de soluções de rastreabilidade, sensores, atuadores e uma série de outros fatores que isso custa. Gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco está aí. Então, tudo isso faz parte do ad valorem. Não é só seguro. Sim. Entendido. Porque as pessoas pensam que o ad valorem é um valor em cima do custo de contratação de seguro. E, na realidade, não é. É um valor de custo operacional do transporte. O que você normalmente faz? Você transforma esses custos num percentual sobre o valor do frete. Exatamente. É um adicional que, sem isso, o transportador não sobrevive. Essa que é a verdade. Exatamente. Porque ele é apertado no frete. Cada vez mais... Né? E a gente sabe que está difícil de conseguir motorista bom hoje. Sim. O cara tem que saber apertar um teclado de computador, tem que ser treinado para fazer uma máquina de início de viagem, senão a cobertura dele vai para o saco. Isso é verdade. Então, o ad valorem é um fator preponderante e muito importante para o transportador. E mais ainda com agora esse rol de seguros obrigatórios que aumentou. Sim. E qual é a tua visão com relação a isso? Vai melhorar ou vai piorar ou vai continuar a mesma coisa? Qual é a tua visão, da tua experiência com relação à mudança da lei? O que tu achou da lei? O seguro do embarcador, que é o transporte nacional, ele continua tendo que ser feito. Porque a grande diferença é que o seguro do transportador, ele cobre responsabilidade. O seguro do embarcador, ele cobre qualquer tipo de dano à carga. É um all risks, né? É um all risks. O que aconteceu aquela ponte que acabou de desabar? Tinha veículos de carga lá em cima. Foi tudo parar no rio. Isso é caso fortuito, força maior. Não há... Só o seguro do embarcador, que é o TN, que é uma Policy All Risks, que tem cobertura. Você não pode responsabilizar o transportador por um caso como esse. De fato. Sim. Enchentes no Rio Grande do Sul. Muita carga foi perdida. Muito. Onde estaria coberto? No transporte nacional do embarcador. Tá? Eu acho que cada um no seu quadrado, né? E respeitando-se as regras do jogo, o transportador faz o seu seguro de responsabilidade. O embarcador faz o seu seguro de transporte nacional. Aciona-se a pólice de transporte nacional e a seguradora do embarcador, se achar que tem direito de cobrar ou se subrogar os direitos de em cima de quem ela acha que causou dano, vai responder
vai para a seguradora do transportador, eles vão se entender. E a lei, a 14.599, ela contempla todos os modais de seguro de transporte, todos, ferroviário, aquaviário, ela marítimo. Relembra a necessidade que está lá no Decreto-Lei 73 sobre a linha dos seguros obrigatórios. Então, não é só o RCTRC e o RCDC e o RCV que são obrigatórios. Você tem para cada modal. Você tem o RCTF de ferroviário, o RCTA de aquaviário, o RCTAC de aéreo. Então, cada modal tem o seu seguro obrigatório. E todos eles estão na 14.599. Tudo está descrito na resolução da SUSEP que esclareceu o que está dentro da 14.599. Legal. Ô, Guilherme, aí a gente vê que nós temos diversos modais hoje no Brasil, né, que é o ferroviário, o aquaviário, o aéreo, é o multimodal. E a gente entra dentro da 14.599, ela traz um universo de cenários que também exime os direitos, mas traz os cenários punitivos, né? Hoje, por exemplo, o ator que atua nesse teatro de operações logísticos, que se omitir de cumprir a regra, quais são as penalidades que ele está sujeito a ter sobre si? Bem, as penalidades existem, o problema é a fiscalização, eu diria. Tá? A gente tem alguns organismos, como a NTT pode fiscalizar, a SUSEP tem o poder de polícia no mercado. Se você deixar de fazer o seguro, eu já vi que são multas milionárias. O problema é que você pega na conta dos dedos de 2 mãos no máximo. Quem já foi penalizado? O que pode acontecer, que eu já vi isso acontecer? Os caras tiveram um problema com o imposto de renda, tinha lá um fiscal do imposto de renda fazendo uma análise na empresa. Aí ele pediu seguros obrigatórios, o cara não tem. Aí ele tem poder de polícia para multar. Ele pode fazer o seguinte: nos últimos 12 meses, tudo que você transportou, qual a taxa média de mercado de uma pólice? Ele vai fazer uma auditoria, inclusive? Ele pode, tem poder para isso. Tá? Vai calcular qual seria o prêmio médio que você deveria ter pago e não pagou. E pode ser uma multa. São multas que podem ser muito pesadas. Bem severas. Sim. Isso no transportador. Para quem deixou de averbar carga. Pode ser o embarcador ou o transportador se não fez o seu seguro. Entendi. O embarcador que não fez o seu pólice de TN. Entendi. Penalidade está aí. O problema é fiscalização. A fiscalização é incipiente. Esse que é o grande problema. É interessante, né? Olha só como são as coisas, né? O poder de polícia não sabia que o time da SUSEP, quando nesse cenário inserido, teria essa prerrogativa para poder agir. Eles são o órgão fiscalizador que teria que fazer. Mercado segurador. Tanto é que as normativas é tudo em cima de normas SUSEP. Sim. Uma coisa é lei. Sai a lei. Se não sair a normativa da SUSEP, não se aplica. Veja a 14.599. Demorou quase um ano para depois ter um esclarecimento. Porque eu acho que teve que passar por uma interpretação muito forte ali da SUSEP. Gerou um caos, né, no lançamento da promulgação dessa lei, né, cara? Não. Se a gente for ver, no último dia do governo Bolsonaro, saiu a medida provisória que já valia a partir do dia seguinte. Sim. Um monte de... E ninguém sabia a regra. Todo mundo... Não, eu vou renovar por 2 anos. Isso. Tem um monte de embarcador. Vou abrir minha transportadora, que eu vou ter que fazer a averbação. Bem, correu de tudo. Sim. O que na realidade eu vejo é que eu estava num novo rebalanço de custos do mercado. Muito fácil. A pólice de é para cobrir danos por qualquer caso fortuito ou força maior. É o que deve cobrir. Se o roubo está na pólice agora do transportador, no RCDC, negocia uma taxa de TN sem o roubo. Quer fazer o roubo? Quer depois poder se subrogar em cima do transportador? É uma posição que o embarcador vai ter que assumir. Eu acho que pagar 2 vezes
para apólices diferentes, para ter uma cobertura igual, é um contrassenso. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que o objetivo sempre foi cada um no seu quadrado, cada um pagando o seu prêmio, um sobre responsabilidade da carga e o outro sobre o que não estaria teoricamente coberto na apólice do embarcador. Na apólice do transportador. Legal. A gente sabe que normalmente o debate é de seguro de transporte, o veículo rodando carga sobre trilhos ou sobre eixo, né? Só que nem sempre essa carga sai de uma origem e vai para um destino direto. Ela pode fazer um cross-docking, ela pode fazer um redespacho, ela pode fazer... E ela tem a situação de ser baixada num depósito, né? E aí o bicho pega. Aí existem algumas particularidades no seguro de transporte, algumas limitações com relação à cobertura de armazenagem, carga baixada, que a gente chama, né? Tem gente que fala o seguinte, Anor. Tem seguradora que dá um prazo de 3 dias no máximo dentro do armazém. Tem seguradora que vai até 15 dias. Eu, na época de DHL, eu tinha 45. Entendi. Porque você não... Até reagendar, entrega... Né? Agora, tem outra discussão. Se a carga tem que estar no veículo transportador ou você pode baixar ela. Sim. Se você... Normalmente você acaba baixando ela porque você vai fazer o last mile com veículos de menor porte. Um cross-docking vai fazer o last mile. Eu tenho uma teoria comigo. A carga que não foi baixada ainda está em cima da carroceria do caminhão, mesmo parada dentro de um depósito, ela está no caminhão. E está coberto no seguro de transporte. Exatamente. Porque o CTE é da origem até o destino. Exatamente. Baixou, trocou de veículo, trocou de placa, aí acho que começa a pegar a situação. Qual os detalhes desse seguro de armazenagem que as pessoas têm que se atentar? Vamos lá. A partir do momento que a carga ou está no chão ou está dentro do veículo, dentro do pátio do transportador e passou do prazo, inclusive, teoricamente você teria que reverbar essa carga. Você precisa ter informação que essa carga está parada lá, porque cessa o seguro de transportes. A averbação do seguro de transportes para cobertura de armazém, ela tem prazo definido. Se passar, a averbação acaba. Você tem que reaverbar a carga. Mas vamos pensar a seguinte situação. Um transporte se iniciou lá em Recife, com carga por um destino Rio Grande do Sul, né? Chegou aqui em São Paulo, ou o veículo deu um problema, ou o motorista teve algum problema, que teve que ter a base dele para ou esperar fazer um reparo, ou para troca de motorista, enfim. E isso demora 3, 4, 5 dias, de repente tem que substituir o cavalo, de repente... isso não estaria dentro do transporte, mesmo estando ali, passando o limite daqueles 3, 4, 5 dias de carga em cima do caminhão? Qual é a pegadinha aí? A pegadinha é a seguinte. Cada seguradora impõe uma regra do jogo enquanto estiver fazendo armazenagem. Valendo o seguro de transportes, então, pode ter limites que não são os valores das cargas que estão lá dentro, um limite muito menor. Sim. E aí, o que passar do limite da DDR de armazenagem é a responsabilidade do transportador, de quem que estiver armazenando essa carga. Então, do meu ponto de vista, é muito mais fácil você fazer um seguro de armazenagem, que nem que fosse para negociar segundo o risco com a seguradora. Sim. Te resguarda com relação a qualquer situação. Porque Lady Murphy é Lady Murphy. Sim. Por exemplo, nesses dias de chuva, tudo pode acontecer num armazém. Se você tiver chuva de granizo que fecha a calha de águas pluviais, de repente você tem um sobrepeso no telhado, vem com canalização de sistema de hidrantes, molha tudo e quem é o responsável? Sim. É a armazenagem. Pois é. Tá? Até antes do nosso bate-papo de... antes do PGRcast, nós já fizemos um PGRcast antes, né? Agora nós estamos no segundo PGRcast hoje. Eu comentei uma situação que eu vi essa semana. Todos... Não é nada pejorativo, não é nada político, mas a gente sabe como é que está o valor do café hoje, né?
E eu estava numa região de produção de café em Minas Gerais, visitando alguns clientes transportadores, enfim. E um deles me comentando que ele estava com 85 containers dentro do pátio dele, com 700, 800 sacas de café dentro de cada container, a R$3.000 cada um. Ou seja, ele tinha lá baixado mais de 150 bilhões de reais em café. Nossa. Aí ele assim, agora imagina eu olhando para essa janela aqui, inventando aqueles de container. Então, como é que um cara desse consegue um limite? Logicamente, não vai dar uma perda total, mas enfim, 150 milhões É muita coisa. de carga baixada. Quantos containers? 80 containers. Não. Bem, primeiro, uma invasão em depósito hoje é muito rara, mas pode acontecer. Sim. Se eu tiver uma fuga de informação, que eu tenho lá uma mercadoria de alto valor agregado, ou de tecnologia, ou de farmacêutica, normalmente é carga encomendada. Sim. Tá? Você tem quadrilhas especializadas. Você vai se lembrar daquele caso da Samsung. Sim. Só que não vou falar mais do que isso, que todo mundo vai se lembrar que foram algumas quadrilhas e levaram muita coisa que foi para o exterior, inclusive. Tá? Então, normalmente é encomenda porque você tem um receptador já acertado para aquela carga. Exatamente. Cara, acontece. Então você tem que ter, primeiro, segurança. E aí eu vou, com todo o respeito, eu vou falar security e safety. Sim. Porque em inglês fica mais fácil de fazer a diferenciação. Sim. Security. Eu sou um dos últimos caras a fazer um curso de auditor da TAPA, Transported Asset Protection Association. Tem todos os requerimentos de proteção em armazém. É muito bom. Não tem mais capítulo da TAPA no Brasil, mas eu já vi contratos em que o embarcador prefere, não, eu quero que seja TAPA A compliance. Então você tem que ter double gate na entrada, clausura, Sim. dilacerador de pneu, portaria blindada, perímetro com sensoriamento 24 horas, por cabo microfônico ou outro sistema de dome que, se mexendo, vai levar a câmera até lá. Então, é state of the art. Isso é um site que a gente chamaria de HPR. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é um Highly Protected Risk. Mas, então, isso é security. Safety é outra história. Normalmente o cara vai fazer aprovação de bombeiro, vai tirar seu ABCB. Sim. Agora, você viu o incêndio no Rio de Janeiro. Não tinha AVCB e tinha um monte de gambiarra. Rio de Janeiro? Tá? Se tinha alvará é muito. Hoje de manhã teve incêndio na Zona Norte, ali perto da Barra Funda. Sim. Acabou com o local, uma fábrica de plásticos. Acontece. Sim. Sorte que não tinha mais ninguém lá, porque senão pegou fogo em carro na frente, em caminhão na frente. Eu não vi, não cheguei. O negócio foi sério. Então, acontece. Você tem que ter um sistema de safety, ou seja, tem que ter AVCB, mas não é só o AVCB do bombeiro. Na empresa que eu atuo hoje, a gente analisa sempre NFPA. Comparação com NFPA, que é a National Fire Protection Association, que é a regulamentação mais reconhecida globalmente e a mais respeitada globalmente. Tá? Se você tiver um sistema de, por exemplo, sprinklers de teto, de acordo com a NFPA 13, se você tiver uma área de aerosol, NFPA 30B, se tiver uma área de produtos perigosos ou produtos inflamáveis, NFPA 30, uma casa de bombas. Até recentemente não tinha uma norma brasileira para fazer uma casa de bombas decente. Eu já vi muita bomba queimando porque não tinha ventilação na casa de bombas. Vide tragédia no Rio Grande do Sul, né? Onde todas as estações de bombeamento. 39 bombas na estação de bombeamento, apenas 4 funcionários, né? E assim, chega a ser surreal o negócio, né? Por que as bombas queimaram?
né? As bombas queimaram porque a estrutura não sustentou a massa d'água, acabou o dique acabou rompendo em algumas comportas e alagou a casa de barro. Sim. Né? Ficou debaixo d'água. E com o motor no chão. Né? Então, assim, você bota uma bomba para bombear água daquela região que é sabidamente que alaga há 80 anos. Sim. E bota a bomba no chão. Então, né? Tem uma norma brasileira agora que é praticamente cópia da NFPA 20. NFPA 20 é que você tem a instalação, manutenção e testes para você ter um sistema que seja confiável e que vai funcionar a hora que você precisar. E quer saber mais? Há uns 2 meses atrás, é política, né? Aí foi uma comissão de deputados, enfim, entrar numa casa de bomba dessa. E aí tinha um funcionário lá que é o piloto né? Uhum. Liga para nós as bombas. O cara não sabia ligar as bombas. Tá entendendo? Não é difícil. Não é difícil. Ainda mais vindo para o público, não é difícil. Eu já comentei contigo uma vez, você faz... E eu tinha brigas muito grandes dentro da DHL, que a gente queria fazer o melhor, Sim. mas o cliente não queria pagar. Ele queria pagar o mínimo. Então, o mínimo é o corpo de bombeiros. E aí eu tinha brigas com o pessoal de engenharia, falei, não, vamos fazer pelo menos o projeto via da base da NFPA, que aí você vai estar vendendo segurança. Sim. O cliente vai ver que isso é um serviço de valor agregado. Exatamente. Você está oferecendo para ele. E NFPA, eu vejo como a norma internacional mais respeitada que tem no mundo. Além da NFPA, você tem a FM Global. A FM Global, diferentemente da NFPA, que é uma norma, a FM Global é Factory Mutual Global. É uma seguradora global. Sim. Quem é o dono da seguradora são os próprios segurados. Quando dá lucro, eles distribuem dividendos para os próprios clientes. Seria as associações hoje. É uma associação que agora está provando aqui mutualismo. Exatamente. Então, mas é uma seguradora. Sim. E ela tem, baseado na NFPA, ela evoluiu. Então, ela fez testes em tubos, em bicos, em mangueiras, todo tipo de produto que ela chama, então, de FM Approvals. É um passo maior em termos de proteção. Se o cliente pagar, você vai ter o melhor dos mundos. Então, e o cliente paga? Tem alguns que pagam. Alguns que realmente estão aculturados. Que já tem, por exemplo, contas globais e que vêm de fora que não, eu quero o padrão FM global. Ou eu quero o padrão NFPA. Ou aquele cliente. E isso vem em contrato com uma norma de GR de warehouse. Sério? Isso é fantástico. É fantástico, porque não é todo mundo hoje. Eu costumo falar, né, o Guilherme, até já entrando na próxima pergunta, eu venho do mercado de segurança privada, né? Era militar, migrei para segurança privada, e o pessoal lá vive o seguinte. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas é a minha percepção de quem é egresso desse setor, né? A indústria, a empresa contrata o controlador de acesso, o vigilante ou a segurança eletrônica para ele ter a sensação de segurança. Não, para de ser, é utópico. Ele só tem esses recursos por força de um negócio chamado seguro. Porque quando ele é compelido a ter um seguro, vem um analista de risco, audita lá o processo, o site dele, e fala, cara, teu seguro aqui, o prêmio é de 1 milhão ano. 1 milhão me ferra aqui, cara. Como que fica esse negócio? Não, mas tudo tem uma alternativa. Se você colocar um vigilante armado lá na portaria para fazer o controle de rondas, etc. Se você colocar uma proteção aqui, ofendículos, no seu perímetro. Se você colocar o sistema de segurança eletrônico, eu consigo derrubar esse prêmio anual para R$500 mil. Opa! Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que contratar tudo isso. Não, mas vai ficar muito mais caro. Cota e você vê se dá match. No final, o proponente, né,
ele vê que ele vai aplicar nesse pacote de recursos de proteção R$300 mil ao ano. Teve um save de 200. Um save de 200, já ficou melhor. Custo-benefício. Fantástico. Não, eu diria o seguinte, a gente tem um problema no Brasil que é a falta de aculturamento. Exatamente. Para itens básicos, a cultura de prevenção. O gerenciamento de riscos, ele nasce na base. Sim. Então, o grande problema que eu vejo, eu atuei nesse segmento durante muito tempo, continuo atuando como consultor, a organização, onde coloca um cara para fazer gerenciamento de riscos, ele não está num local correto dentro da organização da empresa. Normalmente se reportando para uma área que não tem nada a ver com aquilo. Tá? Não existe um padrão. Tá? Eu tive a sorte de fazer parte de uma organização global com mais de 300 pessoas globalmente só nesse segmento de gestão de riscos. Com processos, procedimentos e atuações muito importantes. Eu me considero um cara privilegiado. Eu tive uma escola fenomenal. Sim. Realmente fenomenal. Porque hoje, todo o departamento de gerenciamento de risco numa organização, ela, vamos dizer assim, ele é um subemprego dentro da organização. Tem que suar para implantar alguma coisa que no final, quem vai estar olhando, vê com uma linha de custo. Isso. É isso aí. Eu acho que o departamento de gerenciamento de risco de uma empresa, a maior energia dela é tentar vender internamente a sua atividade, né? Por que investir em equipamento, por que investir em tecnologia, por que investir em pessoas, por que investir em segurança. Então, assim, eu acho que se gasta muita energia no departamento de gerenciamento de risco da empresa vendendo isso para os restos da empresa. Gastar vela com mal defunto. É isso aí. Mais ou menos isso. Não, assim... E eu tive a sorte, Enor, porque eu reportava para um cara de fora. Sim. Que era o cara global da área de gestão de riscos. E em linha pontilhada, que a gente chama, né, em dotted line, para os 3 presidentes das BUs aqui, das unidades de negócio. Então, eu tinha poder de decisão e vender o peixe adequadamente. Sim. Tinha alguma coisa para seguir lá de fora também. Então, agora, aqui, se a empresa é pequena, não tem gestor de riscos. Não. Se a empresa é média, talvez use o corretor. Use o corretor. Tá? Só nas empresas, a partir de um certo ponto, é que você pode contar com alguém gerenciando riscos. Isso é verdade. Então, às vezes, você vem trazer uma coisa para o camarada, não, mas isso aí vai custar, como você falou, vai custar 200, 300, 500, mas se paga. Se paga. E outra, meu ponto fundamental, você tem uma estrutura de security boa, uma estrutura de proteção contra incêndio, safety muito boa. Você está vendendo segurança para esse teu cliente. Ele vai entender isso. Não, mas ele tem que pagar a conta. Exatamente. Esse é o problema. Tu imagina assim, o departamento de gerenciamento disso de uma empresa vai lá, monta o projeto, sei lá, custou R$500 mil. A empresa acreditou nele, pagou, investiu esses R$500 mil. Daqui a 2 anos precisa, logicamente, não existe um projeto ad eternum, né? Ele tem que fazer manutenção. Ele tem que fazer manutenção e ter às vezes uma mudança de direção, né? Aí você vai lá daqui a 2, 3 anos... Não, e muda a lei, por exemplo. Aí tu vai lá daqui a 2, 3 anos e mais 200 mil para nós se adequar a isso. O cara, não, mas tá um pouquinho, eu já gastei 500 lá atrás e não tive problema nenhum. Olha, você não teve problema nenhum porque você gastou... Não, e porque você gastou 500. Sim. Senão você teria tido. Então, você teria tido. Agora, um detalhe importante realmente é difícil vender o peixe. É difícil. Tá? Você tem que passar para o teu cliente interno que ele vai ter uma melhoria de processo, vai poder vender, entre aspas, armazenagem muito mais facilmente. Sim. E isso acontece. Eu já tive, por exemplo, que mudar um site inteiro
uma vez, que não atendia absolutamente nada de recomendação de seguradora, totalmente fora da regra do jogo, até atender e ficar um site que é HPR, que foi exemplar. Tipo assim, podia conseguir 99 pontos, consigo 98,5 na pontuação para você ir. Até hoje os caras têm lá a plaquinha de HPR no site. E é muito difícil conquistar uma pontuação dessa. Sim. É o único site que a gente tinha no Brasil com característica, com status de HPR. Eu fui gerente de conta, né, pela Brasil Crítica na época, da operação da Procter. E o sistema de análise de risco dos galpões que eram alocados para as nossas armazenagens na época era padrão tapa. Você tinha que ir lá, tinha a formulazinha já disposta, ia preenchendo. Não. Tinha... E a tapa, diferentemente de, por exemplo, uma ISO da vida, Sim. A tapa é ou atende ou não atende. É 0 e 1, é binário, 0 e 1. É 0 ou 1. E aí você tinha que ir lá chegar no mínimo 65%. Senão era reprovado. Senão, já era. É game over. Tem que fazer as novas adaptações para você poder performar. Senão... Agora, problemas acontecem. Primeiro teste de um site que a gente pegou certificação tapa A, que era de eletrônicos. Primeiro teste de lacernador de pneu, rasgou 16 pneus. Mineiro fica bravo, mas não tem como ficar. Fez porcaria. Se não tivesse descumprido alguma regra, não teria tido o pneu dilacerado. Isso aí. Então... É simples. É simples. Bom, e aí, Guilherme, vem a pergunta, né? Hoje a gente vê cenário de armazenagem, a gente vê uma diluição hoje por algumas políticas de segurança públicas que já foram melhoradas e aplicadas, inclusive com viés. É uma coisa que evoluiu muito, né? A gente não tinha equipes policiais voltadas, especializadas para o roubo de carga. Hoje tem delegacias. Hoje tem delegacias especializadas e com times formidáveis que são dignos de muito respeito e admiração pela sociedade. E o seguro, por sua vez, também se enveredou em tipificar, né, tipos de seguro. Hoje, para o seguro de warehouse, CDs, os centros de distribuições, hoje a gente tem uma gama grande, né? E quais são esses tipos diferentes de seguros que estão disponíveis hoje no mercado? Então, vamos fazer uma distinção entre tipos de seguros, modalidades de seguros e coberturas. Fantástico. Tá? Modalidades. Um pequeno comércio, por exemplo, um pequeno local que tem uma armazenagem pequena, você tem pacotes de seguro empresariais. Tem seguradora que vende pacotinho. Aí você tem, por outro lado, uma indústria que já tem um certo valor, um valor em risco elevado. Você tem a opção de fazer uma pólice de riscos nomeados ou de riscos operacionais. Riscos nomeados, você vai elencar as coberturas adequadas a proteger aquele risco. Então, você vai contratar cobertura básica, incêndio, raio, explosão. Aí você vai ter vendaval, desmoronamento, alagamento, impacto de veículos, queda de aeronaves. Tem um rol de coberturas muito grande. Equipamentos fixos, equipamentos estacionários, valores dentro do estabelecimento e por aí vai. Tem todo tipo de cobertura. Agora, a seguradora tem que topar. Você tem que ter um centro de armazenagem ou um CD, ou warehouse, chame da forma que quiser, com as condições de security e safety adequadas para a seguradora aceitar o risco. E hoje o mercado está bem difícil. Tá? Riscos operacionais é uma policy, normalmente, que é um tipo all risks com algumas exclusões. Tá? Então, dependendo do tamanho da empresa, é mais fácil você ir para uma policy dessa. Inclusive, você pode ter despesas fixas, lucros cessantes. Depende da... Cada empresa tem seu perfil, sua necessidade. Né? Legal. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma divulgação do evento muito especial, que é o workshop do CIST. Isso é importante, no dia 26 de março, com 2 temas sensacionais. Estaremos lá. IA aplicada aos negócios e Cyber Risk na prática.
com dois grandes participantes. O Nicolau Ramalho, que é o cara do IA no nosso mercado, e o grande Hernandes Silva, da Heineken, Risk Manager da Heineken. Vale a pena, não pode se perder, dia 26 de março, às 9 horas, no Espaço Paulista, na Avenida Paulista, No 807. Winston Churchill. Número 807, 17º andar. Dia 26 de março. Esse aqui não perco nem não, por nada. Estaremos lá, se Deus esse aqui quiser. vai ser muito legal. Já pegando o gancho do IA aqui, né? A gente sabe que nós estamos numa geração muito forte, uma mudança de divisão, de paradigma com relação à inteligência artificial. Sim. Né? Eu costumo dizer que não existe inteligência artificial sem a inteligência do homem. Né? Então, assim, você vai usar o chat GPT lá, se você não saber perguntar, você esquece que... Então você tem que... porcaria. Então você tem que ter um conteúdo, né? Senão vai vir ruim. Hoje, os sistemas de vigilância eles estão muito avançados, né? Agora nós teremos a ExpoSec, agora nos próximos meses. Cada ano de ExpoSec você vê aqui um mar de novidades com relação à proteção. Eu tive na ExpoSec do ano passado. Você tem uma área da ExpoSec só de China. Só de China. Só. Isso é verdade. Robôs. Todo tipo de equipamento fantástico. A época de a gente se referir a equipamentos ou materiais chineses como sendo Xingling já era. Não, assim, vamos lá. Você tem ainda alguns, mas a maioria está com qualidade altíssima, muito boa. até superior do que as norte-americanas e europeias. Eu acho que há um preconceito. Sim. Tá? Por que há esse preconceito? Assim como no Brasil, a China também tem um mercado paralelo deles, né? Então, hoje você compra soluções altamente tecnológicas e com qualidades absurdas, China. Lógico, vai ter lá o plano B, o C, o D e o E, né? E tem malandragem? Tem. Tem produtos falsificados? Tem. Eu já tive que, analisando um CD uma vez, o cara comprou com característica de... Tem bicos de sprinklers fabricados na China com certificação. Só que a certificação não existia. Os caras tiveram que trocar todos os bicos, porque estava muito barato. Eles compraram. Não existe almoço de graça. Não existe almoço grátis. Tá? E onde que essa tecnologia de inteligência artificial ela consegue ajudar nos sistemas de vigilância de CDs, de depósitos, enfim, o que tu consegue? Em uma série de sentidos. O futuro ainda é muito incerto. Tá? O pessoal está implementando isso agora. Você tem, por exemplo, inteligência artificial analisando comportamentos de funcionários. Por exemplo, você tem um stage de inbound e um stage de outbound dentro de um CD. Você sabe quem trabalha num e quem trabalha no outro. De repente, a câmera, o sistema de computacional inteligente, com uma inteligência artificial por trás, reconhece que aquele cara está numa área errada. O que o cara está fazendo lá? Exatamente. Tem que abrir uma luzinha lá, uma interrogação, tem que ver o que o cara está fazendo. Descarregou um caminhão, tirou 22 pallets de uma carreta, e o cara foi lá e colocou uma carreta para o cara levar embora. Um pallet de produto de alto valor que deveria estar no stage de saída e ele colocou no outro veículo. Então você tem condição de, lógico, desde que bem abastecida e bem ensinada pelo homem, que a inteligência artificial faça aquilo que você não tem condição de fazer. Sim. Isso vale para proteção de perímetro, isso vale para comportamento dentro da operação, isso vai evitar que os roubos aconteçam, que furtos simples aconteçam.
Mas depende ainda do ser humano e de um investimento razoável para que você tenha uma massa de dados e treine a inteligência artificial do sistema. Eu vou dar como exemplo o sistema que São Paulo implementou agora há pouco tempo atrás. Roubaram câmeras do sistema já. Não brinca. Sério mesmo? Pegaram os caras roubando as câmeras inteligentes. Né? Então, assim, já teve olha, sei lá quantas prisões já teve de foragido só na leitura das câmeras. Então, acho que foi a última notícia que eu vi foi em torno de 450, 480 presos que retornaram à sua colônia de férias. Se você tiver uma boa base de dados abastecendo o sistema de inteligência artificial... Exatamente. Agora, como qualquer sistema, ele pode ser usado para o lado bom, da força, ou o lado negativo. Exatamente. Então, a gente do lado bom, a gente tem que pagar as contas, organizar, pagar os tributos. Do outro lado, tem o lado negativo da força, que só quer causar prejuízo, que só quer roubar, só quer desviar, só quer furtar. Exatamente. Então, a gente anda 2 passos, eles também estão andando. Estão chegando lá também. É a briga do gato e o rato. É a briga do gato e o rato. Exatamente. Dá alguns exemplos no que pode ser aplicado o IA na vigilância. Em termos de vigilância para evitar roubo ou fraude, você vai, por reconhecimento facial, você consegue saber, como eu falei, se o cara o que ele está fazendo lá. Ou, de repente, tem um cara que não fica andando de um lado para o outro ali na frente e o que o cara está fazendo? Você vai treinar a inteligência artificial para te trazer a informação. Olha, esse cara não devia estar aqui. Vai ver. Cuidado, esse cara está fazendo o que não deve. Ou o mesmo carro passa na frente de uma operação. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O cara é um olheiro. Então você tem uma série de subsídios que a inteligência artificial pode te ajudar a mitigar esses riscos de uma eventual invasão, de um roubo, de um furto, de alguém que está se comportando inadequadamente. O futuro depende da gente. Exatamente. Pegando um exemplo, hoje nós estamos operando com IA no transporte de cargas, né? Então hoje nós temos soluções como contagem de volume, então a câmera lá que a gente coloca na entrada do baú do caminhão, a gente consegue contar quantos volumes entraram e quantos volumes saíram no baú. É muito legal. Conseguimos identificar a carona, por exemplo. É só o motorista não tem ajudante que faz um carona sentado no lado dele. É uma situação que consegue se identificar hoje. Máscara, ostentar arma, perseguição. Outro exemplo de utilização de IA é drone. Sim. Você pode fazer hoje vigilância com drone para pegar situações anômalas. Sim. Por exemplo. Você pode fazer contagem de estoque com drones. Sim. Localizar gado que se espalha para outras terras e recuperar. É impressionante. O que a gente tem que acompanhar a tecnologia. A tecnologia está aí, basta saber usar. Por exemplo, a 2G daqui a pouco já era. Sem dúvida. Tem muita gente com sistemas ainda trabalhando em 2G, vai ter que se mexer. E esse é um problema que quem trabalha na área de transporte, e eu venho falando há um bom tempo com relação a 2G e 4G, tá? O brasileiro ele gosta muito de pagar para ver ou não acreditar no que está ali na porta dele, já está acontecendo, né? E o que mais me deixa assim, vamos dizer assim, não apavorado, porque abismado é que as pessoas parecem que não vai acontecer, né?
E o mercado de transporte rodoviário vai sofrer um baque enorme. Sem dúvida. Por que ela vai sofrer um baque enorme? Porque as operações vão passar a não ter mais uma cobertura e uma entrega de um serviço que suporte a capacidade dele. Então, e aí, como é que se faz? Como é que se muda isso, né? Isso depende de material humano, mão de obra que é extremamente escassa. Não existe empresa de tecnologia hoje que diz assim, está sobrando técnico, mão de obra técnica na minha empresa. Não existe. Nós temos vagas abertas há 6 meses, né? Equipamento, né? Porque vai ter que haver um investimento muito forte em tecnologia e hardwares novos, né? Sem dúvida. Então, e o mercado não tem como absorver tudo isso. As empresas, elas não têm estrutura técnica para absorver tudo isso de uma vez só. Então, se isso não for feito paulatinamente e constantemente, vai chegar um ponto que não tem como atender todo mundo. Não vai ter como atender todo mundo. E por mais que você queira pegar o teu rol de clientes e substituir o equipamento, Sim. Você não vai ter matéria-prima para isso, não vai ter processador, não vai ter... Não, até vou dizer para ti que essa parte de produto, de equipamento, hoje nós não estamos tendo mais dificuldade, visto que nós passamos pela pandemia, que um componente estava levando 54 semanas para ficar pronto, então um ano. Agora, todo o rol de 2G que está aí no mercado... Isso é lixo. Isso é lixo Já eletrônico. era. Isso é lixo eletrônico. E olha o impacto do lixo eletrônico. Vamos lá, né? Então, assim... só que não vai ter mão de obra o suficiente. O problema vai ser mão de obra. O problema não vai ser técnico. O problema vai ser mão de obra. Essa é a grande demanda. Então, mais uma vez, quem tem nas suas operações equipamentos de 2G em qualquer tecnologia, procure o seu fornecedor. Urgente, procure né? o mercado e comece a tratar desse problema. Porque o gato subiu no telhado. Há muito tempo, né? Então, as operações, hoje, se você pegar qualquer pessoa, qualquer profissional de gerenciamento de risco que está dentro de uma central, você buscar a quantidade de perda de sinal há 18 meses atrás, 12 meses atrás, e comparar com o dia de hoje, você vai ver que essa quantidade de alertas subiu 30%, 40%. Isso já é um reflexo muito forte do que está acontecendo com relação ao 2G. E a gente sabe que o número de falsos positivos é muito grande também. Não, então, imagina isso na frente de um operador que tem lá 100 viagens, 150 viagens, não vai saber o que fazer e o roubo vai continuar acontecendo, talvez até piore. E ali não vai haver uma linha de corte. Esse que é o grande problema, né? Não vai haver as companhias telefônicas, porque não tem nada a ver com a Anatel, tá? Vamos lá, a Anatel não manda nada nisso. Esquece. As pessoas, mas a Anatel é um agente fiscalizador da qualidade de serviço. Pronto e acabou. A Anatel não é reguladora, tá? A Anatel é um agente fiscalizador. Sim. Então não vai haver uma linha de corte com relação a isso. Onde que é a linha de corte? Quando essa tecnologia não vai mais atender às nossas operações. Essa é a linha de corte. Porque todos os sistemas baseados em 2G que dão problema não são substituídos. Então, a área de atuação cada vez vai ficar com mais buracos. Sim. Desde 2017, as 3 principais indústrias de chipset 2G não fabricam mais nenhuma peça no mundo. Sim. Né? Siemens, Cisco, Ericsson não produzem mais uma peça de chipset 2G. Então, assim, não existe substituição, não existe protelação, não existe você fazer um recurso lá para o Ministério das Comunicações, para a Anatel, pedir, você vai ter que segurar isso aí. Não tem como segurar, porque é uma descontinuidade de tecnologia. Não é uma vontade comercial das empresas de telecomunicação. Se fosse vontade comercial, elas já tinham zerado. Já tinham ido nas herbes, saca tudo e bota tudo 4G. Se fosse uma vontade comercial e operacional. Não é. É uma descontinuidade. Até as empresas de telecomunicação,
elas estão sendo vamos dizer assim, colaborando com o mercado brasileiro. Porque já 85 países já não existe mais o 2G. Sim. Né? Vizinhos nossos como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, nada mais possui 2G. E o Brasil, que é o dono da América do Sul, ainda estamos nesse perrengue. Então, busquem as atualizações. O negócio só tende a piorar. Com certeza, não tenha dúvida. E você imagina, nós estamos falando aí mais de 1 milhão de caminhões pesados no Brasil, né? Pesado, semi-pesado e, enfim, última milha. Cara, esse 1 milhão e lá vai pedrada, você com certeza 70% é 2G. É isso aí. Né? Então, vai colapsar. Vai ter aí, nós vamos sofrer por um grande problema. Pode falar. Guilherme, e aí pensando, até para fazer um complemento só dessa parte de CDs, tudo mais, da área patrimonial, que envolve a parte de gestão de risco e é de suma importância, como você falou, é a base do start, né, de todo o processo. Garanto que o pessoal ficou interessado em saber um pouco mais sobre a metodologia TAPA, né? Se hoje ainda algum interessado que queira se qualificar nessa metodologia e tudo mais, e quais são os pontos mais relevantes dentro da segurança de armazenagem de materiais, segundo essa metodologia, mestre? Então, olha, a TAPA não existe mais do capítulo no Brasil. Você pode seguir as regras da TAPA. Alguém pode pedir num contrato que seja TAPA Compliance, mas você não consegue mais a certificação, a não ser que você importe um certificador internacional. Deve ser baratinho. Tá? Tem que pegar o cara da Europa ou dos Estados Unidos ou do México, acho que México ainda tem também, para vir aqui para fazer a auditoria e fazer a certificação. Tá? E qual o motivo que não tem mais no Brasil? Olha, o capítulo da TAPA no Brasil, ele existia, eu fazia parte dele, inclusive. Teve vários cursos de formação de auditores e por problemas políticos e quem podia tocar não quis mais tocar. Estavam tentando abrir novamente, mas acho que ainda... Sem sucesso. Sem sucesso. Aí veio a pandemia. Aí arrefece tudo, as ideias. Agora, a TAPA é interessante porque ela tem, tanto para transporte como para armazenagem, regras muito interessantes. Que se todo mundo seguir... É golaço de placa. Deixa a operação muito mais tranquila. Tá? Então, transporte. Tudo que a gente sabe sobre gerenciamento de risco, sensores, atuadores, checklist... Cadastro consulta. Tudo que você faz hoje tem na TAPA. TAPA tem mais algumas coisas que às vezes você pode seguir ou não, não faz muita diferença. Uma perfumaria ali. Porque você tem os 65% para tirar a certificação. Tá? Em armazenagem, por que eu estou trazendo mais armazenagem? Todo mundo fala muito de transporte. Sim. Eu vim trazer armazenagem porque é uma coisa que pouca gente fala. Eu gosto de falar, está no meu métier. Eu gosto muito de fazer análise de risco de armazenagem. Em armazenagem, você vai ter toda a parte de perímetro, você vai ter, por exemplo, double gate para acesso, normalmente com dilacerdador de pneu, leitor de placa de OCR para ver a placa que está entrando, se é o que está na documentação do veículo que deveria entrar. Né? Fazer a abertura dentro da clausura, todo o procedimento para ver se não tem um cavalo de Troia. Internamente, todas as docas têm que estar com o sistema de CFTV, 24 horas, Hoje a gente 30 dias de filmagem, 3 docas, né? 30 dias de filmagem, no mínimo. E, tipo, sistema de CFTV, para você, pelo menos, para você ver a cara da pessoa. Sim, de forma nítida. Hoje, até algum tempo atrás, você não sabia se era homem ou mulher que você via ali. Era um borrão. Sim, era um borrão. Sim. Então, dentro disso, daí você tem áreas de gaiola de alto valor, com
controle de acesso de acordo com a etapa. Então, você tem uma série de condições ali que, se você seguir, é um diferencial. Me faz um comparativo da TAPA com o ISO 31000. A TAPA, ela é um processo que tem lá todas as necessidades de instalação. E você tem que atingir 65% de conformidade. Tá? A ISO 31000 é um processo de gestão de riscos, com toda a qualificação como processo. Tá? Então, uma coisa é um processo, a outra são os requisitos. A TAPA fala em requisitos. Exatamente. A ISO 31000 é um processo. Então, a ISO 31000 pode ser um processo da TAPA. Pode. Dentro do sistema de processo. Pode. Entendi. Legal. Meu amigo, vou falar pra você, cara, que aqui a coisa é pesada, né? Aqui o negócio é louco, né? E aí, hoje nós temos a sigla ESG, né? Que é Environmental, Social e Governance. Aqui no Brasil não é ESG, é ASG. ASG, né? Por que ESG agora? Eu quero saber por que é ASG. Tu vai ter que me explicar esse A. O E é de Environment. O A é de Ambiente. Entendi. Né? Mas é isso Meio ambiente. Né? E eu acho interessante que, assim, é uma cultura que chegou de mansinho, foi se enraizando, o pessoal... Hoje, todas as indústrias que são multinacionais, isso tem intrínseco, porque lá fora é muito forte essa cultura. Não, e outra, isso já normalmente você já tem contrato com seus fornecedores que você tem que seguir as políticas de ESG. Tem várias empresas, e a que eu atuei nos últimos 20 anos não era diferente. Multinacional que faz negócio com empresas que sigam as mesmas características, que têm os mesmos princípios, e a mesma base, por exemplo, de responsabilidades. Meio ambiente, governança, né? E responsabilidade social. Responsabilidade social. Porque as pessoas elas pensam que ESG é só o A, né? Do ambiente. Não é. Não, toda uma governança. E um detalhe, a partir da metade desse ano, 2025, as empresas vão ter que começar a prestar contas de como é que está seu ambiente de ESG. Se não me falha a memória, a partir de julho desse ano, a necessidade de, pelo menos, você ter um relatório de ESG da tua empresa vai ser absolutamente necessário. E quem fiscaliza isso e para que serve esse relatório? O negócio vai ser muito sério. Tá? Governo vai solicitar, vai ter que apresentar um relatório. Eu não sei se agora na metade do ano ou ano que vem. É por força de lei, então. É por força de lei. Fantástico. Tá? E tem uma PR, que é uma norma brasileira, que ela está como um manual para que você possa tirar essas, pelo menos caminhar na implementação de ESG. É PR 2030, acho que é. NBR PR 2030. 2030? Eu acho que é. Fantástico, vou pesquisar depois. E para que hoje os CDs, os centros de distribuições, consiga ter uma implementação exitosa. E você que veio da DHL, que eu falo que é a majestosa, né, dos centros de distribuições espalhados pelo mundo, tu já deve ter feito muita implementação desses procedimentos, desses princípios. Quais foram os maiores desafios, Guilherme? Cultura. É complicado quebrar paradigmas, não? Quebrar paradigmas dentro de uma multinacional, que você tem uma regra de jogo muito bem definida, que vem de fora. Alemã ainda. Nossa. Alemã cheia de regras. Quadrada. É mais fácil, não quer dizer que seja fácil, é menos difícil, vamos dizer assim. Tá? Mas é que eu tive uma professora na Getúlio Vargas chamada Cecília Bergamini. Ela falava para mim o seguinte:
Você vai botar um piano na frente do camarada. Vai mudar toda a regra do jogo. Ele não quer ultrapassar, não quer quebrar esse paradigma. Ele vai passar pelo piano. Ele não quer fazer o piano. Ele vai criar condições só para ir contra aquela nova regra. É natural do ser humano ser contra as mudanças. Sair da zona de conforto. Exatamente. É natural do ser humano você querer não fazer essas mudanças. Se permitir ser desafiado, né? Não, aí eu diria o seguinte: tem alguns conceitos que são os quadrantes de maturidade das pessoas. Se você conhecer bem o perfil de maturidade dessas pessoas, você vai poder se relacionar melhor com elas. Com certeza. Tá? Então você pode vender o peixe e vender o peixe como se ele fosse o dono da criança. Dividir a responsabilidade. Tá? Ou então mandar fazer. Você tem todo tipo de perfil possível. Aquele que você pode delegar, que é o mais fácil, ou aquele que você vai ter que mandar fazer daquele jeito. Tem 4 quadrantes de maturidade interessantes aí. Conheça o perfil de maturidade de quem você se relaciona. Literalmente aplicar o conceito de Sun Tzu, né? Conhecer o terreno, o inimigo. Literalmente. Trazer o inimigo para o teu lado. É isso aí. Estamos quase. O homem lá o homem já lá berrou. Reta final. Vamos para mais uma perguntinha aí? Vamos para a finaleira. Pode ir. Fica à vontade. Mestre, você falou agora há pouco da questão da BNT PR 2030, né? Ela doutrinando todo esse aspecto de área ambiental, social e governança, a gente entende que o mercado brasileiro ele é visto de forma muito pejorativa fora das nossas fronteiras, como o cara boleiro, o cara que sempre dá o jeitinho. Para um profissional, eu tenho que cuidar com o que eu vou falar aqui, porque pode gerar melindres, né? Infelizmente. Eu não tenho rabo preso, né? Mas, embora não tenha o rabo preso, a gente tem que ser delicado nas palavras, né, Ador? E para a gente conseguir, principalmente voltado a um fator que hoje eu acho que é o ponto mais delicado. O ambiental, ele é necessário para a continuidade da existência da vida humana, né? O social, porque acho que uma empresa que aplica o social bem aplicado, ela tem um valor de marca valorado. Mas aí a gente chega naquele ponto que é a governança, que é o ponto sensível e mais complexo de se lidar, né? Como que a gente consegue conduzir uma boa gestão dentro da área logística, principalmente para uma área onde você consegue ter uma movimentação de produtos tão elevado, de diversos tipos de desejos? Por exemplo, eu fui gerente de segurança patrimonial de uma transportadora que hoje foi absorvida pelo grupo Sequoia. E dentro lá tinha a área de picking, que tinha camisas de times da Europa, telefonia celular, eletrônicos. Cara, uma vez eu chamei o cidadão, eu fiquei lá de cima, né? Tinha um lugar escondido que eu ficava observando com binóculo. E o cara, meia volta vira, ele... Quando o cara saiu da área de trabalho dele, o cara tinha engordado ali uns 40 quilos. Uns 40 quilos. Aí eu falei, amigão, vamos tomar um café contigo. Ô, seu Maia, dei azar, deu azar. E se você não cantar a bola, vai ficar ruim para você, que eu vou chamar a viatura. Eu vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa, que eu não vou nem falar o nome, você vai saber quem é. Se arrependeu de fazer uma propaganda de Vila Rica, de cigarro Vila Rica, carioca, jogador de futebol. E ele, toda vez que ele faz uma entrevista, olha, eu me arrependo amargamente de ter feito aquela propaganda. Queria tirar vantagem em tudo. Brasileiro tem que levar vantagem em tudo. Lei de Gerson. Cara, se você tem um funcionário que está com algum problema, pode ser financeiro ou mesmo de perfil, para ele a ver as camisas de futebol e coça o dedo. Coça o dedo. Como coça? Tá?
É a cultura do povo brasileiro. Infelizmente é isso. A gente... E qual que é o melhor caminho, Guilherme, para a gente aplicar esse tipo de gestão prevencionista, Olha, sem contrariar a regra legal? Treinamento. Muito treinamento. Eu não vejo outra alternativa. Eu já fiz muito treinamento na minha vida, dei muito treinamento na minha vida. Né? O pessoal fala que eu tenho voz de locutor de FM arrependido. Não é arrependido, mas a voz é boa. Tá? Mas muito treinamento. E, lógico, se tem uma curva normal dos teus profissionais, que sempre vai ter alguém que vai estar na variância. Sim. E esses não tem jeito. É game over. É game over. Você vai ter que se livrar desses caras que estão ali na variância. No desvio padrão. Tá? Quem está na curva normal, quem está acima da média, você tem que ter alguma coisa para dar para o cara acima da média. Uma bonificação. Quem está abaixo, uma penalidade. Uma penalidade. Um treinamento, agora, reciclagem. Depende também da empresa. Não é que eu trabalhei 20 anos lá que eu defendo tudo o que acontece. Mas uma coisa muito positiva sobre ESG na DHL, que 30% do bônus dos seus executivos era voltados para KPIs de ESG. Legal. Sem existir a política de ESG. Sem ser absolutamente necessário ou estar na lei. Exatamente. Tá? Então, depende das empresas. É cultura. É treinar e vender, que a ideia é boa para o futuro. E para o futuro, que eu quero ver que meus netos tenham um futuro decente. Fantástico. Tocou no ponto sensível, Guilherme. Eu não vou ver isso. Eu espero que meus netos possam ver. Verão, se Deus quiser. É isso. Guilherme. Que show, hein, Anu? Sensacional. Sabia que ia ser. Por isso que eu tive assim, uma certa insistência, né? E paciência de esperar o momento, porque o homem. Né? E uma coisa que eu adoro fazer. A última vez que eu falei com ele estava atravessando o Atlântico, né, velho? De navio, né? Véio? Então, uma coisa que eu adoro fazer eu divido atividade profissional e aproveitar a vida enquanto eu posso. Enquanto eu tenho braço, tenho pulmão, tenho perna. Exatamente. Então, eu te mostrei. Quando você me perguntou, eu ia fazer um cruzeiro de Barcelona para Santos. Foram 21 dias de navegação. E é por isso que eu não pude te prestigiar na Fenatran. Tá, foi merecido. Está sendo merecido tudo isso. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Eu é que tenho a honra de poder ter participado. Nós estamos aqui até quase 10 horas da noite fazendo essa gravação. Agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, a tua simpatia, a tua humildade, porque o cara é simplesmente fantástico. Fala sério. O livro, né? Eu fiquei muito bravo comigo mesmo que eu não trouxe esse livro hoje. Fale sobre. O Guilherme vai poder falar mais sobre o livro, mas o Guilherme, aquilo lá não é um livro, aquilo é uma obra de arte, né? É um livro sobre a história do GR no Brasil. 30 anos de história de gerenciamento de risco no Brasil. A ideia foi escrever porque a gente não achou muita coisa escrita. Sim. Quando eu terminei o meu mestrado. Sim. Resolvemos escrever, fizemos uma pesquisa, demorou 1 ano e meio para escrever e quase 2 anos e meio para publicar. Tá? Não foi fácil. Não, a qualidade da obra é assim, aquilo. Eu falo assim, eu já falei que eu não dou, não vendo, não empresto. Isso não sai da minha sala, não sai. Não tem preço que sai. E a ideia não foi ganhar dinheiro com esse livro. A gente fez imprimiu 2.000 edições. Sim. Que foi dividido entre os patrocinadores. Sim. E principalmente para as universidades, para as bibliotecas. Essa era a ideia. Difundir a história do GR, difundir a cultura do GR. Não, e tem cada personagem ali que vocês entrevistaram. E alguns já foram. Infelizmente, né, alguns já não estão entre nós. Deixaram os seus respectivos legados. Exatamente. Tua mensagem final,
deixar os teus contatos, né, da Risk Falar um Veritas. pouquinho sobre o livro, né? Falar um pouquinho do livro. Comprar. Onde comprar também, não sei se ainda tem, existe Não. um exemplar, esgotou. Eu tenho 10 Ah. que eu guardo com muito carinho. Pô, e eu ganhei um desses. E eu te trouxe um. Privilegiado, hein? Puta. Tá. É por isso que eu te digo, não sai de lá, mas nem ferrando. Privilegiado. Nem ferrando sai de lá. Tá. Pô, legal. Então, a gente escreveu, foi 15 de novembro de 2015 que a gente lançou esse livro. Sim. Já tem 10 anos. Vai fazer, no final desse ano Não vai pensa fazer em fazer 10 uma anos. segunda edição daquele livro? A ideia é, eu com o Vanderlei, Aham. que nós escrevemos em 2, éramos os decanos no mestrado, os legal. mais velhos. Sim. Resolvemos nós dois sentar e escrever. Sim. Tá? O Vanderlei Sigali, que foi trabalhou com... Naboni. Tá bom. Né? Sim. E, cara, a ideia foi... Falamos com um monte de gente, entrevistamos um monte de gente. Tem pelo menos 50 entrevistas que a gente fez, mas não colocamos todas, porque não ia dar, não ia caber todo mundo. Uma gente do mercado, desde tecnologia até pneus, até todo o pessoal. E foi assim, ó, a qualidade da obra é absurda. Tanto a qualidade de conteúdo como a qualidade da produção do livro. Sim. Né? De repente, vou te dar uma ideia, de repente, uma segunda edição, de repente não fazer uma coisa tão sofisticada. Fazer uma uma atualização. É um booking aquilo lá, né? De repente, fazer uma coisa mais light, vamos dizer assim, para ter condições comerciais até. Né? Não, e talvez a gente faça via internet. Exatamente. É um booking via internet. É um booking via e-booking, internet. Mas um e-booking. Porque se você for hoje comercializar um livro daquele, aquilo tem que valer R$500 um livro daquele para se pagar. Né? Então, mas é assim, ó, um conteúdo brilhante, com um gosto absurdamente... Ficou muito bonito, muito bonito. E na parte de seguros, Anônimo, a única coisa que mudou é que o RCFDC perdeu o F. E aí entrou o RCV. Exatamente. Não te preocupa, fala em casa que eu te empresto ele 10 minutos na minha mão, assim, pra tu ver. Com luva, entendeu? E, bem, eu saí da DHL, já faz um ano que eu tô na Risk Veritas com o Alfredo Chayas. Ele que abriu aqui o primeiro PGRcast que ele fez. Eu adoro o Chayas, sou amigo dele há... Impossível não amar esse cara, né? Acho que 25 anos. Eu conheci na AIG, enquanto DHL, Sim. Né, fazendo trabalhos. Legal. E quando eu saí da DHL, a gente estava no evento do CIST, lá no Winston Churchill, que vai ser. E aí eu comentei que eu tinha acabado de sair da DHL, que eu ia descansar uns dias, tirar um sabático aí, ter uns 2, 3 meses, ir para a praia, dar uma descansada. Ele olhou para mim. Vai descansar aqui nada. Vai não. No dia seguinte, marcamos um encontro, conversamos 4 horas. Só imagina vocês dois conversando. 4 horas. E foi natural. A gente tem muita coisa em comum, formação, valores. Sim. E, cara, formação completamente, assim, fantasticamente muito alinhada. Legal. Tá? Então, junto à fome com a vontade de comer. Eu saí da DHL, a minha dúvida era, quando eu voltar, eu não vou ficar sem fazer nada. Sim. Eu ou vou fazer carreira solo ou vou junto com alguém. Não tive tempo de pensar. Mas eu acho que é uma dupla pesada. Eu acho que, nossa, Você tá acho que é ruim ter no mercado que possa chegar perto. Acho que não chega perto. Tá, e o nosso projeto, né, em termos de consultoria, é mais voltado para riscos empresariais. Sim. Né? Então, mapeamento de riscos, gerenciamento de riscos na área de engenharia, de construção de uma maneira geral, que é o Risk Improvement também. Estamos aí para fazer todo tipo de trabalho fora da caixinha. Sim. Porque dentro da caixinha tem muita gente fazendo inspeção. Sim. Nosso negócio não é esse. É fazer algo fora da caixa. E a gente está aí
Se tem empresas que não têm gerente de risco, a gente pode fazer o papel D. Sim. Se quem tem, mas está faltando braço, está faltando balde, está faltando perna, a gente pode participar também e ajudar. Muito obrigado, meu querido irmão Maia. Contatos. Como que eu faço para falar com o Guilherme no LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok? Risqueveritas.com.br, tem tudo lá na internet, tá? É só entrar, você vai achar o Alfredo Chaia, vai achar o Guilherme Brockman, o meu celular, se alguém precisar, é o mesmo celular que eu tenho da DHL que eu carreguei comigo, tá? Nós vamos botar nos créditos embaixo lá depois os contatos da Risque Veritas e do seu telefone. Maravilha. Um abraço pro Chaia, né? É uma sociedade que certeza não resta nem menor dúvida que é um sucesso. Obrigado. Querido irmão Maia, pode agora passar. Pode passar régua? Pode. Você não quer dar um tchau pessoal não também? Agradecer? Não, vai indo aí, depois a gente dá Você vai ser um cara bonito, sabia, né, cara? Pessoal, que papo gostoso hoje. E eu fico triste que a cada fim de capítulo aqui do PGRcast fica aquele gostinho de eu quero mais. E conversar com, uma conversa rica em detalhes, com conteúdo assim de altíssimo nível, me entristece ter que chegar ao final do nosso episódio. Agradecer você, Armando, por mais um episódio junto. Sempre um prazer muito grande. Igualmente. Mestre Guilherme, mais uma vez eu reforço a minha admiração, carinho, não só pela pessoa física que o Guilherme é como pessoa, dessa humildade, da generosidade de querer compartilhar informação relevante para que o seu setor, onde tu está inserido, seja um setor mais profícuo, mais dinâmico, mais reconhecido, mas também o Guilherme profissional que desbravou uma selva, porque hoje o mato ainda está alto, mas na tua época era uma selva virgem, né? Uma mata virgem, cheia de percalços, armadilhas, desconhecimento de tudo, porque eu lembro quando eu fiz faculdade, já era crítico, cara, lá atrás, comecinho dos anos 2000, não tinha uma literatura nacional para você buscar uma referência técnica. Sim. Você tinha que traduzir, e nós não tínhamos o Google, tá? E nem o ChatGPT. Tão pouco. E nem celularzinho bonitinho na mão. Não. Era no máximo um PT500 para fazer uma ligação, e olha lá, que era um absurdo aquela ligação. Né? Eram os pagers, né? Eu recebia pager para sair regular sinistro. É sério. Era incrível. Você tinha que ligar na central para poder replicar a mensagem para o teu pager. Sim. Né? E a gente é do tempo da tarifa de seguro incêndio do Brasil. Também. Manuais técnicos, capinha verde. Eu tinha essa coleção, tu acredita? E eu me desfiz dela, acho que faz uns 15, 20 anos. Eu tinha toda a coleção dele. Caramba. Cara, isso é um arrependimento, né? Nossa, isso aí. Essa é das coisas que a gente se arrepende. Eu tenho a tarifa em PDF. Tarifa de seguro incêndio do Brasil, eu guardo, tem uma lá em PDF. Eram uns verdinhos, assim, que tu ia botando as folhas, né? Sim. Nossa. Os argolinhos, né? Você tinha os extensores para colocar. É isso aí. O pessoal tá ouvindo aí e falando, mano, esses três são velhinhos, cara, esses três são velhinhos. Mas são uma mas boa. Tem bastante história para contar, essa que é a verdade. É uma safra muito boa, Guilherme. Nossa, eu digo até que eu sou o mirim aqui o juninho dessa mesa, mas eu me sinto muito honrado em poder estar entre duas feras, tendo o senhor aqui como o decano dessa mesa hoje, né? Para poder enriquecer o nosso público, sabe? Então, eu tenho certeza que se toda a nossa audiência pudesse estar aqui para dar um abraço de gratidão ao senhor, dariam. E o meu muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. A gente já ia fazer isso há algum tempo atrás, mas eu estava no navio, em alto mar. É que eu fiz vou explicar ao pessoal. Eu ia fazer um convite para ele. Como nós gravamos na Fenatran, eu ia convidar ele para fazer um episódio inteiro com ele na Fenatran. E acabou dando que ele estava no outro lado do oceano, ou no meio do oceano. Isso aí. Mas olha que coisa boa. Veio aqui na nossa casa, no nosso estúdio, prestigiou. E, para terminar, primeiro,
agradecer novamente, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Anor, você está no meu coração, cara. Porra. Né? E quem tiver alguma pergunta que queira enviar, depois com os contatos eu fico à disposição também. Muito bom. Se quiser entrar em algum detalhe sobre diferença, por exemplo, entre NFPA e FM Global. Eu briguei quase 20 anos com a FM Global sobre os requisitos dela, tá? Então a gente conhece um pouquinho. Isso é bom. Legal. Fantástico. Então, obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado. Que tu possa gozar agora, assim, né, um pouquinho pro mercado, trazer esse conteúdo fantástico de partilhar conhecimento e que você possa gozar um abençoado período ao seio familiar, aproveitando aquele tempo que foi investido para que o mercado fosse melhor. Isso aí. Né? Parabéns. E já marquei o próximo cruzeiro, tá? Ah, que maravilha. Tá certo. Assim que é bom, assim que é bom. Mas, pessoal, obrigado pelo carinho, agradecer a nossa diretoria técnica que nos prestigia a cada episódio com um trabalho majestoso a cada gravação que nós fazemos aqui na bancada do PGRcast. Mais uma vez, meu irmão e amigo Anor Júnior, tá? Não se esqueçam, pessoal, que quando você quiser mais conteúdo, às quintas-feiras, às 18 horas, aqui na bancada do PGRcast. E se você sentir saudade do professor Maia, terças-feiras, às 21 horas, no canal Teane Silva. Eu e o professor Teanes estamos lá na bancada do Legado da Segurança, sempre trazendo um conteúdo muito bacana também, em complemento ao que nós debatemos aqui também na bancada do PGRcast, tá? Mais uma vez, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhar essa super conversa que nós tivemos aqui, entendendo que nós temos aqui o apoio de Moraes Veleda. Se você está precisando de uma boa consultoria, Moraes Veleda é a consultoria para você, um dos nossos patrocinadores. E você que está se sentindo inseguro, está chorando à noite, lá no canto da parede, precisando de socorro, precisa de uma escolta decente, liga lá na Guard Center. Não deixe de prestigiar nosso time da Guard Center, que certamente vão apresentar para você uma excelente proposta para garantir o deslocamento mais seguro para a sua carga. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Que Papai do Céu proteja a vida de vocês. E não se esqueçam, próxima quinta-feira, às 18 horas, a Nora e eu estaremos juntos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso PGRcast. Um abraço, pessoal. Tchau.